Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é de novo janela de transferências, com uma transferência de peso, né? Uma bastante relevante que acontece nesse momento. Bayern contratando Leroy Sané do Manchester City para a próxima temporada. Os valores ainda não foram confirmados, mas muito se fala em algo próximo de 50 milhões de euros como ponto de partida e com mais uma parte variável, né? Como tem sido frequente dentro do futebol mundial. Então, eu tô gravando esse vídeo depois dos exames médicos do Sané no Bayern. Então, ainda não foi feito o anúncio oficial, mas parece questão de tempo. Então, acho que já dá para falar sobre o assunto, até porque é uma das principais transferências até aqui. E eu quero já deixar nos comentários aí para vocês a pergunta. Aí vocês participam aqui embaixo, ou as perguntas, né? Se vocês acham que é uma boa decisão para a carreira do Sané sair do Manchester City para o Bayern, se vocês acham que é uma grande contratação do Bayern, conseguir o Sané, e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. Se é uma perda muito grande para o Manchester City ficar sem um jogador que tinha uma característica importante dentro do sistema de jogo do Guardiola, embora não jogue há muito tempo, né, do ponto de vista de regularidade em um bom nível, até por conta de lesão. Então eu queria que vocês falassem aqui nos comentários os diferentes pontos de vista, né? Falando do ponto de vista do Bayern, do ponto de vista do City, do ponto de vista do próprio jogador, do próprio Sané, e claro, o que vocês acham disso tudo, se é uma boa, se foi uma tacada interessante. Não é uma coisa nova, né? Porque a gente vê essa especulação já há algum tempo. Então, o valor até parece um valor abaixo do que seria o valor de mercado no momento em que ele estivesse valorizado. Primeiro, pela questão física, dele ter perdido bastante tempo por lesão, e segundo, por uma questão de contrato, né? Com o fim do contrato começando a se aproximar, naturalmente você tem uma queda do preço, do valor no mercado para uma transferência. Então, do ponto de vista do Bayern, parece uma boa tacada, uma boa sacada, inclusive, conseguir contratar um bom jogador, ainda jovem, por um valor abaixo do normal para esse nível de jogador dentro do mercado. Para o Manchester City ficar clara a decepção em diferentes níveis. O Guardiola chegou a falar que tentou algumas vezes oferecer um contrato para o Sané, que não quis, não topou, não aceitou. Ao mesmo tempo é bom a gente lembrar que o Sané é um jogador que em vários momentos já se mostrou um pouco difícil de lidar também fora de campo, e tem alguns episódios importantes também. Por exemplo, ter ficado fora da Copa do Mundo foi uma grande surpresa na época, ele não ter feito parte da lista final do Joachim Löw para a Copa do Mundo de 2018, e no próprio Manchester City, com alguns episódios isolados ali, em que muita gente questionou a questão do comportamento do jogador. Mas e tecnicamente, né? Acho que esse que é o ponto principal. Aliás, convidei vocês a comentarem aqui, se inscreva aí também. Se você não se inscreveu, deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho também, e claro, o espaço está aberto para vocês. Agora, tecnicamente, o que dá para falar sobre a transferência em si e como dá para imaginar esse encaixe do Sané jogando no Bayern? Primeiro, acho que tem uma questão importante aí do Bayern tentando dominar, mais uma vez, e é algo que a gente está acostumado a ver do ponto de vista do Bayern, mas é um movimento importante do Bayern buscando uma das possíveis referências da seleção alemã. Porque hoje, se a gente falar de uma transição de geração, é claro que a gente ainda tem grandes referências na seleção alemã. Toni Kroos, Neuer, são jogadores dos mais importantes dessa geração. Mas tem também uma transição, e tem outros jogadores mais novos que já assumem papéis importantes, e o Bayern tem alguns, por exemplo, o Kimmich. O Kimmich é uma referência dessa geração da Alemanha. Agora, se a gente for falar de outros jogadores que podem ser tratados dessa forma, os que estão aparecendo em diferentes faixas etárias aí, o Sané seria uma, o Timo Werner seria outra, talvez o Havertz, mais jovem, mas também possa ser um desses jogadores. E aí a gente está falando de projeção de uma garotada que deve virar pilar, né? Esses caras devem virar pilares do Bayern não, da seleção alemã para os próximos anos, talvez aí da próxima década. E, claro, o Bayern, como um clube dominante dentro do cenário nacional, sempre vai querer contar com os principais jogadores do país também. Isso acaba sendo natural, inevitável. E o Bayern já conta com ótimas opções e vai buscar no Sané um jogador que pode ser dos mais talentosos, dos mais capazes de desequilibrar no futebol alemão, quando a gente fala em seleção. Até pela capacidade de velocidade, de drible, de aceleração pelo lado do campo. Aí a gente entra numa outra questão, que eu acho que é das mais interessantes. Ele vai jogar no Bayern do mesmo jeito que ele jogava no Manchester City? Eu não tô falando em jogar bem ou jogar mal. Eu tô falando em faixa do campo, função.
porque são estilos diferentes, para técnicos diferentes, com ideias diferentes. Então, o Bayern com o Hansi Flick cresceu muito. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre esse crescimento, sobre jogadores que estão bem, sobre o time que embalou para conquistar mais uma vez a Bundesliga numa temporada que passou por transformação, com troca de técnico, com o time atingindo um ótimo nível também. Agora, o Sané no time do Manchester City, o Sané com o Guardiola, era um jogador que fazia uma função bastante específica, né? Na maior parte das vezes a gente viu o Sané jogando como ponta pela esquerda. Aquele jogador que abre o campo, que recebe bem aberto, para a partir daí acelerar. E aí ele pode acelerar de duas formas diferentes, né? Com o drible que ele tem, com a velocidade que ele tem para partir para cima, para ganhar esse duelo no mano a mano, num contra um. Então, quase sempre pela ponta esquerda, podendo receber a bola de duas formas. Uma, receber no pé para partir para cima e driblar. A outra, se projetar e sempre buscar aquele movimento que é tradicional, um movimento importantíssimo, que é o da ruptura ali, de romper a linha de defesa, de conseguir se projetar no tempo certo nas costas da defesa para receber uma bola em profundidade e atacar as costas do lateral adversário, chegando à linha de fundo, até por ser canhoto, conseguindo levar para a linha de fundo para muitas vezes fazer assistências em cruzamentos rasteiros. E essa é uma característica muito comum dos times Guardiola, né? A forma como o time trabalha a bola para acelerar no momento certo, rompendo a defesa, infiltrando, e muitas vezes o gol é aquele gol tradicional, aquele gol que é o fácil, entre aspas, na hora final, na finalização, que é só o toque para o gol quase aberto, mas que foi gerado por uma movimentação coletiva muito bem desenhada e muito padronizada, que é essa capacidade de você trocar passes, esperar o momento, infiltrar para rolar para dentro. O Sané muitas vezes era esse jogador que acelerava para receber no fundo, levava a linha de fundo e cruzava rasteiro e gerava assistências dessa forma. Então, era um jogador que encaixava muito e até um jogador muito particular dentro do Manchester City quando a gente fala de elenco, porque o City não tem um outro jogador exatamente com essas características. Então, acho sim que é uma perda considerável para o Guardiola do ponto de vista de repertório. É claro que ele pode compensar isso de diversas formas. Mahrez, por exemplo, foi um jogador que cresceu na temporada 2019-2020, tendo um protagonismo maior, sendo esse jogador do drible pelo lado. Só que como ele joga quase sempre pelo lado direito, é um jogador que busca muito o drible, recebendo aberto para partir e trazer para dentro. Então é um pouco diferente para trazer para a perna boa também. Diferente do jogador que abre o campo, que joga colado à linha lateral para receber por ali. Não que o Sané não aparecesse por dentro eventualmente, mas acho que aí pode aparecer uma grande diferença na forma dele se encaixar no jeito do Bayern jogar. Porque a gente vê, por exemplo, no Bayern, um corredor esquerdo muito explorado pelo Alphonso Davies, com essa liberdade para chegar ao fundo. E a gente vê no Bayern pontas que trabalham muito por dentro. Então, a movimentação é constante, o Bayern ocupa o ataque com muita gente também, mas a gente costuma ver o Alphonso Davies ocupando muito o corredor, o Gnabry foi um jogador que cresceu muito também, jogando dessa forma, conseguindo ser o cara que acelera pelo lado, mas que participa por dentro. E aí consegue, numa aproximação ao Thomas Müller, jogar nessa faixa central e criar, produzir. E acho que aí pode estar o grande desafio para o Sané no Bayern. Talvez virar um jogador que volte um pouco às origens. E aí o que eu tô querendo dizer com isso? O Sané lá atrás no Schalke, o Sané na própria seleção da Alemanha também, nem sempre foi o ponta esquerda, o ponta canhoto que joga na esquerda recebendo para partir para o fundo. Ele muitas vezes atuou do outro lado do ataque, ele muitas vezes atuou pelo lado direito, ou mais por dentro, inclusive. E isso pode encaixar muito bem com a ideia dentro do Bayern. Se a gente considerar que, por mais que o Bayern tenha, por exemplo, o Pavard, que é um jogador que vai conseguir avançar para construir as jogadas pelo lado direito, mas ele não tem essa chegada ao fundo com a mesma capacidade de acelerar, de driblar. Ele é um jogador que pode aparecer para um passe, para acionar os jogadores que estão numa faixa mais avançada do campo. Ele tem essa capacidade de passe para organizar de trás. E muitas vezes se projeta. Agora, no Sané, o Bayern pode ter um jogador para receber pela faixa direita do campo e arrancar por dentro, e buscar o drible, buscar a direção do gol e tentar trazer para a perna esquerda para finalizar. Então é aquele ponto invertido, né, que recebe, traz para dentro e finaliza. E isso vai fazer com que ele ocupe muito mais essa faixa central do campo. E a gente sabe como o Thomas Müller foi nessa temporada um jogador fundamental para o Hansi Flick, com o crescimento, como cara das assistências, muito pela capacidade de leitura de jogo, por abrir espaços, por entender o jogo. Então, o Sané pode virar um jogador no Bayern capaz de jogar não só ali na ponta esquerda, como a gente se acostuma a ver no Manchester City, não que isso seja um menosprezo, não que isso seja uma limitação
limitação para ele, porque ele foi muito útil dentro do sistema e ele chegou a atingir um nível muito alto no Manchester City. Mas eu acredito sim que no Bayern ele possa se desenvolver num outro tipo de jogo, jogando de uma forma talvez até mais direta muitas vezes, já que o Bayern também, e a Bundesliga tem essa característica, mas o Bayern é aquele time que gosta muitas vezes de ser o rolo compressor, recupera e acelera. Hoje a gente vê no Bayern Gnabry e Coman, principalmente, como esses jogadores de lado de campo que podem acelerar. O Gnabry cresceu muito, não só como jogador da velocidade, mas também por dentro, e produzindo mais gols dessa forma. E acho que o Sané pode produzir mais dessa forma também. Então no City muitas vezes ele foi o cara da assistência por abrir o campo e acelerar o jogo com o drible. No Bayern, acho que ele pode ser o cara do drible, da condução de bola e também de uma faixa mais central que vai permitir que ele saia mais vezes de frente para o gol. E isso pode fazer com que os números dele cresçam em relação a gols marcados também. Assistência, a gente já viu que ele é muito capaz de dar, de produzir, de criar situações. Um outro detalhe é que eu falei da jogadinha dos cruzamentos rasteiros. No Bayern, o cruzamento pelo alto é uma arma que no Manchester City não é muitas vezes. Porque dentro da área você tem o Lewandowski, você tem a chegada de um Thomas Müller. Então o Sané pode se encaixar também como esse jogador que pelo lado do campo vai gerar em cruzamentos, agora não só mais rasteiros, mas também os cruzamentos mais altos, assistências, passes para finalizações. Então eu acho que, sim, é uma bela de uma contratação do Bayern por um valor abaixo do que seria o tamanho desse jogador em condições normais. Aí eu tô falando de ritmo de jogo para ele, tempo de contrato, já que tudo isso amenizou o valor final da negociação, né? Acabou reduzindo o valor final da negociação, mas o retorno técnico pode ser muito grande. E para o Bayern significa contratar um dos possíveis símbolos do futuro da seleção da Alemanha, mas aí vai passar muito também por como vai ser esse comportamento dele, como vai ser a condução de carreira por parte do Sané, porque o Bayern teve uma década de Robben e Ribéry pelos lados, e é óbvio que seria muito difícil achar substitutos para essas funções. Na atual temporada a gente viu o Gnabry virando na passada já tinha sido, né, ele Coman. O Coman também é um jogador bastante útil pelo drible, por jogar pelo lado do campo, por acelerar em alguns dos cenários também que se apresentam, mas o Sané é um jogador com maior capacidade técnica, eu diria, acho que melhor driblador e que pode definir melhor os lances e pode inclusive se desenvolver jogando em diferentes faixas do campo. Então pode ser sim uma transferência de peso. Pode ser sim uma transferência que eleve o nível do elenco do Bayern e que dê ao Bayern um jogador que pode ser ainda mais trabalhado para virar uma referência da seleção alemã junto com outros, né? O Bayern pode ter aí no seu elenco, claro, boa parte do que pode ser uma espinha dorsal de seleção alemã. Se a gente pensar no desenvolvimento do Goretzka sendo esse cara que chega com qualidade, no Kimmich como o grande homem de distribuição desse meio campo, o termômetro, o motor da qualidade de passe, e agora o Gnabry se desenvolvendo de um lado, o Sané se desenvolvendo do outro. É claro, tem outros jogadores talentosos que estão fora desse radar, que não estão no Bayern. Eu citei o Timo Werner, que possivelmente é o principal atacante desse momento da nova geração da Alemanha. O Havertz talvez seja o principal meia, junto com o Julian Brandt, né, os dois. O Havertz também com uma versatilidade muito grande em relação a diferentes funções que pode fazer. Então já jogou como 9, já jogou como ponta, já jogou como meia central. Mas Havertz, Brandt, Timo Werner, são jogadores que fazem sim parte dessa geração que deve tomar conta da seleção alemã nos próximos anos. O Bayern busca no Sané mais um que pode ser desses caras, junto com Kimmich, junto com Gnabry, junto com outros que estão lá ou em outras equipes também. Quero saber de vocês, o que vocês esperam do Sané no Bayern, se vai ser uma atacada certeira, se vai ser um jogador que pode atingir um nível ainda mais elevado, se pode melhorar o nível do Bayern. Deixem aí nos comentários, se inscrevam, curtam o vídeo. Um abraço e até a próxima.